E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Eu quero descrever um pouco o cenário em que o mundo se encontra, se preparando para o fim no cumprimento das profecias bíblicas. Estados Unidos, China, Rússia e Israel. O Brasil vai passar por grandes crises, pode até ser que seja invadido pelos Estados Unidos, enfim, um motivo ali a Venezuela, qualquer coisa assim, mas o Brasil vai acabar debaixo das asas dos Estados Unidos, tem que ser. E o próprio presidente está se levantando, o presidente Trump está se levantando para isto. É algo assim, sintomático. Em 2 dias, ele se levanta contra o Brasil, acusa o Brasil de estar praticando injustiça contra o ex-presidente Bolsonaro e se levanta para defender o Bolsonaro. Ora, a nação mais poderosa do mundo, mais rica, se levanta para defender o ex-presidente que está prestes a ir para a cadeia no Brasil. Bom, aqui quem está no comando aí, STF, junto com o presidente Lula, eles estão determinados a humilhar o presidente, apressar esse processo e botar o ex-presidente Bolsonaro na cadeia. Eles estão pensando nisso, mas agora os Estados Unidos se levantam. Então, como vai ser essa situação? Bem, isso é apenas um detalhe, claro, que nos envolve no Brasil, porque vão ser dias dificílimos, além do aperto financeiro e as outras sanções em cima do Brasil, isso vai dificultar a nossa vida aqui no Brasil. Mas isso ainda é um detalhe em relação ao que o mundo vai ver acontecendo muito rapidamente. Os Estados Unidos estão se empoderando a si mesmos, digamos assim. Nos últimos anos, os Estados Unidos faziam armas e eram os mais poderosos do mundo, porém não usavam essas armas. Eles davam dinheiro para financiar ações sociais no mundo, e enquanto o mundo se esvaía aí nos seus caminhos. O Oriente tem os seus caminhos próprios, mas o Ocidente, em torno das bandeiras aí de homossexualidade, de ideologia de gênero, opressão de criança, enfim, contra o cristianismo, contra a família, a favor do aborto, etc. O Ocidente está caminhando nessa direção. E os Estados Unidos não deixaram de caminhar nessa direção também. Há pessoas pensando, o presidente dos Estados Unidos é um cristão, então os conservadores nos Estados Unidos estão por cima. Isso significa que é coisa boa, é a tradição cristã que está... Ninguém se iluda, os Estados Unidos não deixaram de ser um país capitalista, pecador e contra Deus, e a fuga das igrejas, tudo isso continua, apesar do conservadorismo político. Mas isso é só um momento. O presidente Trump um dia vai sair e os Estados Unidos vão voltar à sua rota de ligação com a Europa, de fortalecimento para ser o berço do anticristo. Ninguém tenha dúvidas sobre isso. O presidente Trump é apenas um instrumento para unir o poder, fortalecer o poder, exagerar o poder dos Estados Unidos para o cumprimento das profecias. Os Estados Unidos vão ter o anticristo, que vão oprimir o mundo ocidental, dominá-lo e levá-lo a uma guerra do Armagedon contra o Oriente. A guerra da Ucrânia fez com que
a Rússia passasse a enfatizar a separação entre Oriente e Ocidente. Todo o Oriente, China, Índia, etc., todos os países de lá, com a Rússia contra o lado de cá. Os Estados Unidos têm a OTAN, que é a aliança de guerra aí, com os países da Europa, que estão confrontando a Rússia. A Ucrânia é o divisor de águas ali, é o limite. A Ucrânia para lá é o Oriente, que vai se unindo cada vez mais. Por que vão se unindo? Porque a Rússia está muito enfraquecida na guerra, economicamente, e a Rússia se humilhou diante da China. E a China, claro, está gostando dessa história. A China não está usando armas, não está perdendo soldados e está vendo a Rússia sendo o seu palco de ensaio. Armas que a China desenvolve, dá para a Rússia usar e testar. A Rússia vai testando essas armas para a China. Então a China está por cima, forte, poderosa, se enriquecendo, e a Rússia aos seus pés. A Rússia está totalmente submissa à China. O que a China quiser, a Rússia faz. Então, para a China é bom demais. Porém, a China tem outras frentes, está querendo ganhar todo o Oriente. E eu cito como exemplo Coreia e Japão. Os Estados Unidos estão tratando mal a Coreia do Sul, que sempre foi um aliado desde a Segunda Guerra Mundial, e o Japão, que também, desde a Segunda Guerra Mundial, foi um aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tratando mal com essa ideia de tarifaço, forçando esses países do Oriente a se aproximarem da China. E a China está dizendo, deixem lá a amizade com os Estados Unidos e venham participar da nossa amizade aqui, vocês vão ter muito mais que lucrar. Aí aparece alguém dizendo, vamos fazer o tal do BRICS, que vamos unir os países do sul global. Interessante, eu acho interessante essa expressão, porque no livro de Daniel a profecia sobre o sul, a nação do sul, a gente não identificava, agora nós estamos identificando, o BRICS. Porém, o Brasil é um ponto fora da curva. O Brasil é um país do Ocidente que está no BRICS do Oriente. O BRICS é uma união de nações do Oriente, em torno da China. E o Brasil está fora, então vai em algum momento cair fora. A Rússia e China já estão deixando o Brasil meio gelado. Aí o presidente Trump, para testar essa situação, fala mal do Brasil. O presidente Lula tenta responder e a situação se complica, mas acreditando que vai ter apoio da Rússia e da China, mas não vai ter. E tudo está caminhando para o fim. O quadro se preparando para o Armagedon. A China está se enamorando de Japão, de Coreia e atraindo esses países que estão cada vez mais atraídos para a China. Eles vão acabar se unindo contra o Ocidente. E no Ocidente, os Estados Unidos estão se fortificando para o cenário final. Então, tudo está caminhando nessa direção. E Israel vai ser o gatilho, vai ser o estopim, vai ser o pretexto para os acontecimentos finais. E Israel tem os conservadores lá que querem dominar tudo, querem dominar a Samaria, que é chamada de Cisjordânia, querem dominar ali a faixa de Gaza e querem controlar lá o Irã. Então Israel está muito poderoso, aproveitando a situação para se fortalecer. Vai despertar a ira do BRICS. Preste atenção, o BRICS, fora o Brasil vai sair do BRICS, mas o BRICS é a união desses países orientais que odeiam Israel. E eles vão se preparar para a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon vai ser a seguinte: Estados Unidos estarão dominando Israel com o anticristo e a China vem com os países do Oriente para atacar em Israel o anticristo e o Ocidente. Então vai acontecer a Batalha do Armagedon quando Jesus vai voltar. Tudo está sendo preparado para este quadro caminhando
rapidamente para o Armagedon. Antes, porém, vai ter a invasão de Israel pela Rússia, que é o Gog e Magog. E então nós estamos vendo tudo muito próximo de acontecer. Antes do Gog e Magog, vai ter o arrebatamento da igreja, que a qualquer momento pode acontecer. Você está se preparando para isto? Este é o ponto mais importante. Você está se preparando para o arrebatamento que vai acontecer a qualquer momento?